Olá a todos, eu sou Fábio Goulart, filósofo da página filosofiahoje.com e talvez pela minha profissão, por esse meu ofício, uma das coisas que eu mais ouço são pessoas me pedindo dicas de leitura, saber o que ler, algo que seja bom para a sua reflexão, e é justamente por isso que eu estou criando esse quadro aqui. No Dica de Leitura, a minha ideia é, então, evidentemente, passar dicas de leitura com base naquilo que eu estou lendo ou que eu li faz pouco tempo. Este ano eu pretendo ler vários livros, alguns serão releituras de textos que eu já li na minha faculdade ou ao longo todo da vida e que eu quero trazer de novo para a minha leitura, justamente por ter hoje um background maior e achar que talvez ali eu possa tirar novos sentidos, novos significados que naquela primeira leitura eu não consegui tirar desses textos. E também vou fazer uma série de leituras novas, leituras de clássicos, leituras de textos consagrados que são cruciais para a vida de todo pensador. Quer saber qual é a dica de hoje? A Metamorfose de Franz Kafka, ou seja, vamos jogar o padrão lá em cima. Roda a vinheta! Franz Kafka, um dos principais autores da língua alemã, mas que não era alemão. Na época era Império Austro-Húngaro. Kafka nasceu no que hoje equivale à dita República Tcheca. Era filho de judeus, mas tinha como seu idioma e escrevia em alemão. Então ele tinha essa característica, de certa forma, ser um pouquinho de tudo e não pertencer a lugar nenhum. E isso, de certa forma, se traduz na sua obra e a deixa ainda mais interessante. Nesse pequeno livro, que nessa versão Pocket tem 100 páginas, ou seja, só 100 páginas, você consegue ler aí até em uma tarde, se fizer uma leitura apressada, mas não faça isso. Leia com calma, preste atenção nos detalhes, porque esse é um tipo de livro, já que ele é curto, que vale a pena fazer isso. O curioso é que ele é um livro dedicado a uma noiva, a uma paixão de Kafka, mas de romance, essa pequena novela literária não tem nada. A história começa da seguinte maneira: o personagem principal, Gregory Sansa, repare, Gregory é um nome tão comum como Franz, e Sansa, você troca ali as letrinhas e como é que fica? Fica parecido com Kafka. E dizem os especialistas, os leitores, que esse personagem é realmente baseado na vida de Kafka. O que é esse personagem? Esse personagem é um ser, ali vamos dizer assim, da classe média, é um jovem bem-sucedido, talvez na faixa dos 30 anos, trabalha como caixeiro viajante, né, que é um vendedor. Esse hoje seria o equivalente ao representante comercial de uma grande empresa que faz negociações com pessoas de todo o país e até de fora do país e gera muito dinheiro para sua empresa e, claro, recebe grandes comissões. Esse é o Gregory, que, embora jovem, já consegue, já é o arrimo de família, aquele que gera a renda para sua casa e todo mundo vive bem. Quem que vive lá? O seu pai, a sua mãe e a sua irmã de 17 anos, da qual ele tem um carinho especial até demais. E o Sansa, bem dizer, é alguém que jogou fora os seus 20 anos em prol do trabalho. Conquistou bastante, trouxe luxo, trouxe conforto, mas o que fez de si mesmo? O que fez de sua ética? O que fez de sua moralidade? Certo dia ele acorda e percebe que ele sofreu uma metamorfose, que ele se transformou em um gigante e nojento inseto.
Isso não é spoiler, já está na primeira página do livro. Você começa a ler e é isso que está lá. Não explica nem porquê, nem como. Mas a sensação que eu tive é que o Sansa, ele não sofre a metamorfose nesse momento, mas sim que ele percebe que ele sofreu essa metamorfose. É o momento que ele percebe que ele se tornou um inseto, muito provavelmente devido a esse modelo de vida que ele adotou para si mesmo. E você sabe o que é mais engraçado? Quando ele se percebe como no início eu sempre associava com barata, eu achava que era barata, mas lá no meio do livro fala em cascudo rola bosta. É aquele cascudo que tem o chifrinho que enrola fezes, né? E lá no meio do livro tem uma passagem que a empregada acaba dizendo que ele se parece com isso. Então fica aí na sua imaginação que bicho que é, mas era um bichinho nojento. Kafka mesmo se tornando esse ser quase que alienígena, ele não se preocupa com isso. Ele se preocupa com o fato de não poder ir trabalhar, de ter que chegar atrasado no emprego, por causa dessa metamorfose que ele sofreu e que ele não consegue se vestir, ele não consegue fazer as coisas que devia e acaba ficando trancado no quarto. E toda a primeira parte do livro é mais ou menos nesse nível de diálogo. Como que eu vou sustentar a família, como que eu vou trabalhar, como eu vou gerar dinheiro, como isso, como aquilo. E ainda acontece um fato de vir um gerente da empresa na casa do Kafka. É uma tremenda situação kafkaniana. Depois disso, o livro vai se desenvolvendo e vai sendo sempre uma narrativa muito intimista da família, do modelo de vida dessa família do Sansa, que era uma família de classe média, mas que não nasceu assim. Tinha nascido rica, burguesa, mas acabou vindo à falência e então teve que ficar nesse lugar que para eles era de decadência da classe média. Mas a metamorfose do Kafka e a perda então do arrimo de família vai jogando a família ainda na sua visão para uma decadência cada vez maior. Na sua visão, na visão da família, não na visão do Kafka. Por quê? Porque agora o pai tem que trabalhar, a irmã tem que trabalhar, a mãe tem que trabalhar, eles têm que alugar um pedaço da casa, eles têm que realmente se movimentar, algo que eles não faziam até então e que eles viam com muito desprezo, né? Porque essa é uma característica que a gente não pode perder. A classe média do século XIX, ela tem uma vida de certa forma confortável, com vários empregados e em muitos casos nem trabalha, porque ainda vem de heranças antigas. No século XX, principalmente ali na Europa Central, no início do século XX, essa realidade, bem dizer, deixa de existir, né? E essa classe média, que em alguns casos, como na história da metamorfose, era basicamente formada por pessoas que não tinham hábito de trabalho, elas vinham com desprezo o hábito de trabalhar. Elas até aceitavam que talvez o mais jovem, como era o caso do Sansa, trabalhasse, gerasse renda, mas o pai, a mãe, a irmã, todo mundo está trabalhando, assim como nas classes trabalhadoras, isso era visto com certo desprezo. E daí eu até já faço a interrogação. Será que mudou? O que mudou aí para os dias de hoje? Bom, é uma reflexão que a gente pode fazer. O livro vai se desenvolvendo, cada vez mais essa metamorfose vai percebendo o estado de não humanidade do próprio personagem e que, ao meu entender, tudo isso se deu devido a essa submissão que ele tinha a toda a lógica de exploração que estava envolvendo a sua vida. Eu posso dizer que, de certa forma, me identifico um pouco com esse processo de metamorfose e teve um momento em especial na minha vida que eu trabalhei por um curto espaço de tempo, ali em torno de 4 meses, como vendedor de carro numa concessionária, ganhava um bom salário, vendia os carros e ganhava uma gorda comissão. E foi uma época que, de certa forma, eu senti que eu estava sofrendo essa metamorfose. A venda, convencer o cliente a comprar, o meu produto era bom,
Mas eu tinha que dizer o que é melhor, meu preço era alto, eu tinha que dizer que não era. Todo esse processo de convencimento, de quase logro, que basicamente era a única chance, a única possibilidade para que eu fosse aquilo que era chamado de bom vendedor, e os melhores vendedores eram extremamente mentirosos, falcatruosos, sem nenhum tipo de ética. A única moralidade era vender. Embora, de certa forma, o salário que eu ganhava naquela época como vendedor de carros era maior até do que eu ganho hoje enquanto professor, cada dia que eu acordava, de certa forma eu me sentia mais incerto. Por isso que quando eu vejo a metamorfose, de certa forma eu vejo a metamorfose do Sansa como um processo de libertação e autorreconhecimento do que com um processo de degradação. Degradação era o que ele vinha sofrendo na sua vida antes, que esse pequeno livro de 100 páginas não conta, mas que você pode imaginar e fazer as mais variadas associações. Sempre muito interessante e é uma leitura recomendadíssima e que vale a pena para todo mundo. Essa versão da LIPM Pocket é uma versão barata, você compra aí por R$15 até no supermercado, e ela é bem interessante, ela é comentada, vale a pena. Como é um livro de domínio público, você encontra até em PDF na internet. Pessoal, agradeço você que assistiu até aqui. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Vou botar na tela o link para inscrição, também para assistir mais vídeos de filosofia, também para você assistir os vídeos de games aqui no canal. Comente aí embaixo o que você achou dessa obra, se você já leu, se não leu, eu convido para a leitura e abro espaço aqui então para discussão. Obrigado, valeu e até a próxima!